Em 1274, o lendário líder mongol Kublai Khan, neto do ainda mais lendário Gengis Khan, reuniu 30 mil homens e partiu para o Japão. Qualquer pessoa que já visitou a Terra do Sol Nascente saberá que é um país lindo, mas este não foi um passeio turístico, foi uma invasão. Embarcando na Coreia do Sul, a horda mongol transportada pela água rapidamente para tentar conquistar as ilhas japonesas. Os barcos, após o desembarque, chegam à Baía de Hakata, em Kyushu. Os invasores encontram forte resistência dos samurais locais. Kublai Khan foi forçado a recuar temporariamente, mas seus homens voltaram para seus navios para se reagruparem. Um enorme tufão engoliu a frota, afundando cerca de 200 navios e encerrando efetivamente a invasão. Foi um grande revés, mas Kublai Khan era um homem acostumado a conseguir o que queria, e assim, em vez de desistir dos seus sonhos de conquistar o Japão, ele passou os 7 anos seguintes a reconstruir as suas forças para dar uma segunda dentada na flor de cerejeira. Em 1281, os mongóis estavam prontos para zarpar mais uma vez, e desta vez a frota era ainda maior e melhor do que nunca. Com cerca de 4.500 navios e 140 mil homens, a frota mongol continuaria sendo a maior força de invasão já reunida até os desembarques do dia D na Segunda Guerra Mundial, 663 anos depois. Os historiadores não têm certeza de quantos soldados japoneses estavam dispostos para se defender contra o novo ataque mongol, mas a maioria das estimativas sugere que eles estavam em menor número, em mais ou menos 3-1. Em outras palavras, eles não teriam chance, e no entanto, se você for um fã de história, saberá que os mongóis nunca conquistaram o Japão, e a razão para isso é simples. Justamente quando parecia que todo o arquipélago japonês estava prestes a ficar sob o controle mongol, outro tufão monstruoso atingiu a frota dos grandes Khans. Dessa vez, os resultados foram ainda mais devastadores. Dos 4.500 navios, apenas algumas centenas sobreviveram e dezenas de milhares de homens morreram afogados. Muitos dos quais tiveram a sorte de sobreviver foram levados às costas do Japão, onde foram rapidamente executados pelos habitantes locais. Apesar das duas derrotas, eles provavelmente deveriam ter chamado Kublai Khan para conquistar o Japão e salvar sua vida. Estava claro que as coisas, na verdade, o timing dos tufões foi tão impecável do ponto de vista japonês que muitos suspeitaram que um poder superior pudesse estar envolvido. E é por isso que os grandes tufões de 1274 e 1281 passaram a ser conhecidos como ventos divinos, ou, em japonês, kamikaze. A história das invasões mongóis ao Japão continua a ser lembrada como um exemplo notável de como a natureza pode influenciar eventos históricos. A palavra kamikaze ganharia um novo significado durante a Segunda Guerra Mundial, sendo usada para descrever os pilotos japoneses que usariam sua vida como arma. Essa narrativa demonstra a complexidade das interações humanas com os elementos naturais e a imprevisibilidade das conquistas militares. Os kamikazes foram pilotos japoneses que realizaram ataques durante a Segunda Guerra Mundial, especificamente nas fases finais do conflito no Teatro do Pacífico. O termo kamikaze significa vento divino e remete aos tufões que, segundo a tradição, salvaram o Japão das invasões mongóis no século XVIII. Esses ataques kamikazes foram uma das estratégias desesperadas do Japão para tentar deter o avanço das forças aliadas. No final de 1944, à medida que a situação militar do Japão se deteriorava, as forças japonesas começaram a adotar táticas mais desesperadas. A superioridade naval e aérea dos aliados estavam esmagando a resistência japonesa, e os líderes militares procuravam maneiras de infligir danos significativos às forças inimigas. Foi nessa conjuntura que surgiu a ideia destes ataques. O vice-almirante Takiro Onishi é frequentemente creditado como o idealizador da estratégia kamikaze. Ele acreditava que, ao sacrificar pilotos em ataques, poderiam causar danos substanciais aos navios aliados, potencialmente alterando o curso da guerra. O primeiro grande uso dos kamikazes ocorreu durante a Batalha do Golfo de Leyte, em outubro de 1944. Pilotos kamikazes voavam seus aviões carregados de explosivos diretamente contra navios aliados. Os aviões utilizados eram geralmente caças, bombardeiros
ou aviões especialmente adaptados para maximizar o impacto destrutivo. Os kamikazes participaram de várias batalhas significativas, incluindo Batalha do Golfo de Leyte. Outubro de dezembro de 1944 foi a primeira operação kamikaze em larga escala. Um dos alvos mais notáveis foi o porta-aviões USS St. Louis, que foi afundado por um ataque. Batalha de Okinawa, abril-junho de 1945, uma das mais intensas em termos de ataques kamikazes. Dezenas de navios aliados foram danificados ou afundados. Embora esses ataques tenham causado danos significativos e baixas aos aliados, eles não foram capazes de mudar o curso da guerra. Os ataques, embora assustadores e destrutivos, não conseguiram impedir o avanço aliado. A superioridade numérica e tecnológica acabou prevalecendo. Os pilotos kamikazes eram muitas vezes jovens que não teriam sucesso em ataques tradicionais por falta de habilidade e acreditavam estar sacrificando suas vidas pelo bem do imperador e da nação japonesa. O treinamento desses pilotos enfatizava o dever e a honra, e muitos foram voluntários. A cultura militar japonesa da época valorizava a morte em combate como um ato de grande honra. Esses ataques deixaram um legado complexo, são lembrados como exemplo de bravura e sacrifício extremo, mas também como uma tática desesperada, trágica. Após a guerra, o Japão revisitou muitas de suas práticas militares e culturais, refletindo sobre as causas e consequências de tais atos extremos. Os kamikazes hoje são um símbolo de como uma guerra pode levar a medidas extremas e ao sacrifício humano em nome de objetivos nacionais. A memória desses pilotos continua a ser parte importante da história e da identidade japonesa, refletindo tanto orgulho quanto a tragédia dessa era. A estratégia kamikaze emergiu em um contexto de desespero militar e cultural, e foi rodeada de considerações de propaganda, moral. Há relato de que os artilheiros aliados estavam tão assustados com os ataques kamikaze que ocasionalmente entraram em pânico e dispararam contra os seus próprios aviões quando regressavam dos bombardeamentos contra japoneses, algo verdadeiramente horrível. No inimigo que está tão determinado a matar que sacrificaria de bom grado a sua própria vida para o fazer. E a maioria dos que realmente se voluntariaram o fizeram devido a uma combinação de coerção e pressão em massa dos colegas. Em última análise, a maioria deles tinha muito pouca escolha. Pelo papel que desempenhou na sua criação e implantação, o almirante japonês é chamado de pai do kamikaze. No dia seguinte à rendição incondicional do Japão aos aliados, Onishi tirou sua própria vida em seu apartamento, onde deixou um bilhete pedindo desculpas aos cerca de 4.000 pilotos que enviou para a morte durante a guerra. À medida que a guerra avançava, o Japão enfrentava uma situação cada vez mais desesperadora. As forças aliadas, especialmente os Estados Unidos, tinham uma superioridade aérea e naval, além de maior capacidade industrial e recursos. Os líderes militares japoneses recorreram aos kamikazes como uma tática extrema para infligir danos significativos aos navios aliados e tentar deter o avanço do inimigo. A cultura militar japonesa enfatizava o sacrifício e a honra. O Bushido, o código de conduta samurai, valorizava a lealdade e a disposição para morrer pelo imperador e pela pátria. Os ataques kamikazes foram apresentados como atos de heroísmo e devoção máxima. Internamente, o governo japonês usou a imagem dos pilotos para fortalecer a moral e a resistência entre a população. Os pilotos eram retratados como heróis e suas ações como exemplos de bravura e sacrifício. Isso ajudou a manter a coesão social e o apoio à guerra, mesmo em face de derrotas crescentes. Já internacionalmente, o Japão foi mais cauteloso na divulgação dos ataques kamikazes. Havia um desejo de evitar que a imagem da nação fosse associada a atos de desespero e fanatismo. A tática poderia ser vista como uma admissão de fraqueza militar e uma falta de outras opções estratégicas. Manter o sigilo sobre os preparativos e operações kamikazes tinha um valor estratégico. Surpreender os inimigos com ataques poderiam aumentar a eficácia dessas operações e dificultar a preparação defensiva das forças aliadas. O treinamento dos pilotos e a preparação dos aviões eram feitos com certo grau de sigilo para proteger as operações e maximizar o impacto dos ataques. Após a guerra, o Japão
passou por uma profunda reavaliação de suas práticas militares e culturais. A imagem dos kamikazes, embora inicialmente envolta em honra e sacrifício, tornou-se também um símbolo trágico dos extremos, a que a nação foi levada durante o conflito. A reconstrução do Japão pós-guerra envolveu um afastamento das políticas militaristas e uma reorientação para valores mais pacíficos e democráticos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir o canal. Até o próximo!